Eu sempre tive o sonho de empreender. E saber que nessa jornada eu tenho com quem contar. É ter a certeza que para enfrentar os desafios do meu negócio, eu não estou sozinha. Eu e meus colaboradores podemos contar com capacitação e toda assistência. Eu tenho o apoio do Sistema Comércio para fazer o meu negócio decolar. E sabe quem faz parte desse sistema? A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Sete federações nacionais, 27 federações do comércio nos estados e mais de 1.000 sindicatos empresariais do comércio de bens, serviços e turismo de todo o Brasil. São quase 5 milhões de empresas desses setores que geram mais de 22 milhões de empregos diretos e formais. O SESC e o SENAC fazem parte do sistema e são os braços sociais do comércio de bens, serviços e turismo administrados pela CNC, que também trabalha em prol da democracia, da segurança jurídica e do livre comércio para as empresas. É força para você, para Maria, para o João, para Clarice, para o Silva, para o José. O Sistema Comércio está presente na nossa vida e na defesa das empresas. É o trabalho que valoriza o Brasil. O encontro com a imprensa internacional é um espaço democrático, aberto a todos os jornalistas estrangeiros, sem qualquer restrição. A cada edição, trazemos temas relevantes da agenda global. As discussões também reverberam na imprensa nacional, ampliando o alcance das informações. Reunimos autoridades, representantes do governo, lideranças setoriais, executivos e empresários, protagonistas da notícia. É um diálogo direto, transparente, sem intermediários. Os encontros ocorrem em plataforma profissional e segura, 100% online, facilitando a participação dos correspondentes onde quer que estejam. Ampliamos vozes, promovemos ideias e geramos conteúdos com profundidade e contexto. Não há fronteiras, há conexão, diversidade e compromisso com a notícia. Bem-vindo a mais um encontro com a imprensa internacional. Bom dia, sejam bem-vindos. Eu sou o jornalista Sérgio Carins e vamos dar início a mais um encontro com a imprensa internacional. Hoje estaremos conversando sobre o Mercosul, ainda mais agora que o Brasil assume a presidência do bloco. Agradeço desde já a presença dos nossos convidados, que participarão conosco dessa conversa com a imprensa internacional, e também o apoio da Confederação Nacional do Comércio, a Federação das Câmaras de Comércio Exterior, os correspondentes de imprensa presentes ao nosso encontro, a ABI, FENAGE e a IE.
Os nossos convidados são Luiz Rua, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, Jean-Pierre Riboud, ministro encarregado de Negócios da União Europeia no Brasil, interino, e Roberto Perosa, presidente da ABEC, Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carnes. Depois de uma breve apresentação de cada um, todos estarão disponíveis para as perguntas e os correspondentes que quiserem já podem, pelo chat, se inscrever. Para começar, gostaria de chamar o presidente da Confederação Nacional do Comércio, José Roberto Tadros, para as boas-vindas. Gostaria de cumprimentar os participantes de mais uma edição do Encontro com a Imprensa Internacional. Os jornalistas que nos acompanham nessa jornada, em especial os embaixadores e negociadores das delegações europeias e do Brasil, bem como o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, Roberto Perosa. O tema de hoje é um dos pontos que a CNC tem tratado com especial atenção, pois tem a ver com o pleno desenvolvimento das nossas potencialidades do Mercosul e seus impactos para as economias regionais. Sob este aspecto, o sistema CNC-SESC-SENAC acredita que o acordo com a União Europeia representa uma oportunidade histórica de integração comercial, abertura de mercados e fortalecimento das relações políticas e econômicas entre as duas regiões. Trata-se de um passo decisivo para ampliar as relações de troca, atrair investimentos, gerar empregos e estimular o desenvolvimento sustentável. Esperamos que este encontro contribua para esclarecer pontos-chave no processo de negociação e para aproximar ainda mais os diferentes atores envolvidos. Desejo a todos um excelente encontro, sempre lembrando que a América do Sul tem origens e fundamentos na Europa. Obrigado, presidente José Roberto Tadros. Agora eu gostaria também de chamar para as boas-vindas o presidente do Conselho de Meio Ambiente e Sustentabilidade, da Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Marco Aurélio Kenner. Bom dia, senhores e senhoras. É uma honra participar deste encontro ao nome de tão relevantes. Queria cumprimentar o senhor José Roberto Tadros, presidente da Confederação Nacional do Comércio. Gostaria de cumprimentar o senhor Jean-Pierre, o senhor ministro da União Europeia, o senhor Luiz Alcântara Ruas, do Ministério da Agricultura e Pecuária, o senhor Roberto Perosa, presidente da Associação Brasileira de Exportadores de Carne, a ABEC, o senhor Sérgio Caringe, vice-presidente do Conselho de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Federação das Câmaras de Comércio, e o nosso diretor. Gostaria também de dizer que estamos fazendo 75 anos da Federação das Câmaras de Comércio, e em agosto desse ano, com as nossas 64 câmaras de comércio. Gostaria de cumprimentar também o senhor Vinícius Donola, que é uma referência em comunicação. O Brasil, ao assumir a presidência temporária do Mercosul, tem diante de si uma grande oportunidade e também uma responsabilidade. Destaco alguns aspectos positivos em relação ao Mercosul. Promover um fortalecimento da integração regional, um impulso nos acordos comerciais estratégicos, inclusive com a União Europeia, que o senhor Jean-Pierre pode comentar isso, e valorização de pautas como inovação, sustentabilidade e agronegócio. Mas também o Brasil, na presidência, enfrenta desafios muito importantes, divergências internas entre os países membros, protecionismo que ainda limita a abertura de mercados e a lentidão nos processos decisórios do bloco. Acredito que o sucesso da presidência brasileira dependerá da capacidade de liderar com equilíbrio, ouvir
os diferentes e transformar as intenções em resultados concretos. Nós, da Federação, acreditamos que o Brasil tem todas as condições de exercer essa liderança com firmeza e visão estratégica. E nesse momento difícil que vivemos, gostaria de citar uma frase do Papa Francisco. Em tempos difíceis, quem busca o conflito colhe ruínas. Quem escolhe o diálogo constrói pontes e soluções duradouras. Bom encontro para todos e muito obrigado. Obrigado, Marco Aurélio Kinner. Vamos dar início, então, à entrevista, chamando inicialmente o presidente da ABIEC, Roberto Perosa. Certamente ele deve estar com muito trabalho em função dessas novas tarefas do presidente dos Estados Unidos. Aliás, o Roberto Perosa já está nos Estados Unidos. Roberto Perosa, obrigado por participar do nosso encontro. Muito obrigado, bom dia a todos, Sérgio, a todos os demais participantes, ao secretário Rua, meu querido amigo, enfim, a todos que estão aqui hoje. Realmente, como você disse, eu já estou nos Estados Unidos, nós estamos fazendo uma sequência de reuniões aqui com importadores, para vermos como os importadores podem nos ajudar no diálogo, né, do privado americano com o governo americano, explicando a situação da carne bovina. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. Nós suprimos as necessidades de diversas regiões ao redor do mundo, inclusive dos Estados Unidos, mas também da União Europeia, da Ásia, enfim, do Oriente Médio. E assim continuaremos, né, trabalhando para produzir uma carne com sustentabilidade, com saudabilidade e com garantia de verificação veterinária, inclusive, pelo governo brasileiro, para que a gente possa, assim, continuar fornecendo a carne bovina. Esses são momentos de desafio, de grande desafio, né? Haja vista ações unilaterais de países que determinam ações que não condizem com a realidade, que não têm impacto na balança comercial de maneira negativa para os seus países, sob outras justificativas, sob justificativas políticas, o que nos deixa com muita apreensão quando a questão comercial e econômica não está mais em jogo, e sim questões políticas. Mas eu agradeço aqui a oportunidade de participar e me coloco à disposição, Sérgio. Obrigado, Roberto Perosa. Nós já sabemos da sua agenda apertada hoje, sei que você vai tentar ficar o máximo possível dentro da entrevista, enfim, quanto mais informação sobre esses assuntos todos, melhor. Obrigado. Bom, te agradeço mais uma vez a participação. Agora gostaria de chamar Jean-Pierre Bourg, ministro encarregado de negociações interino da União Europeia. Ministro, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas. É um prazer para mim estar com vocês hoje. Queria parabenizar todos os participantes neste painel, mas também todos os jornalistas que estão participando nesta conferência, neste encontro. Estava a dizer que para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. Tem muitas razões para estar feliz, mas sobretudo porque para a União Europeia o Mercosul foi sempre um fenômeno muito interessante. E por quê? Porque para a União Europeia a integração regional é sempre um fenômeno positivo. A própria União Europeia é o exemplo talvez melhor sucedido de integração regional, e por isso temos uma longa história de apoiar e de acompanhar os processos de integração regional no mundo. Tem várias dimensões na relação entre a União Europeia e o Mercosul, mas na discussão de hoje, acho que a dimensão mais importante é a dimensão econômica. E, a nível econômico, o Mercosul e a União Europeia são parceiros muito importantes. Para tomar o caso do Brasil, a União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil e é, sobretudo, a primeira fonte de investimento direto no Brasil.
tem uma história muito longa desta parceria econômica entre a União Europeia e o Brasil. Tem no Brasil empresas europeias que estão aqui há mais de 100 anos. Por exemplo, a empresa sueca Ericsson acabou de festejar os seus 100 anos de presença no Brasil. Então, é uma presença muito duradoura. As empresas europeias são parceiros de longo prazo do desenvolvimento econômico do Brasil, têm contribuído à prosperidade econômica do Brasil com a criação de empregos de boa qualidade, com desenvolvimento tecnológico, com a sua expertise em várias dimensões que são muito importantes hoje, como, por exemplo, as tecnologias ambientais, a luta contra as mudanças do clima, enfim. Tem toda esta tradição, este histórico de relações econômicas muito estreitas entre a União Europeia e o Mercosul, e agora estamos no início de uma nova fase, com a finalização das negociações de um acordo de parceria muito ambicioso entre a União Europeia e os países do Mercosul, cujas negociações foram finalizadas no final do ano passado, e agora estamos trabalhando para uma entrada em vigor rápida deste acordo, que vai criar oportunidades muito importantes, tanto para a União Europeia como para os países do Mercosul. Acho que vou ficar aqui por hora, mas posso naturalmente intervir sobre outras dimensões mais além da discussão. Muito obrigado. Obrigado, ministro Jean-Pierre Bou. Agora gostaríamos de ouvir Luiz Rua, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária. Luiz Rua. Bom dia, Sérgio. Prazer em recebê-lo. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Quero aqui saudar todos os correspondentes internacionais aqui presentes, saudar também o meu grande amigo com quem tive essa semana no México e com resultados bastante positivos também dessa nossa ida ao México, Roberto Perosa. Saudar aqui também o ministro encarregado de negócios, o Jean-Pierre Bou, e dizer que esse é um momento bastante difícil, vamos dizer assim, da nossa relação internacional. É um momento em que o mundo passa por transformações, não é algo que é específico do Brasil, mas é um momento em que a gente tem que ter a racionalidade para que nós possamos pensar, né, em alternativas para que a gente possa efetivamente transformar o comércio internacional. O Brasil é um grande exportador do agronegócio, o segundo ou terceiro, a depender de como fazemos as mensurações, principal exportador de produtos do agronegócio. O Brasil não se furtará, né, a continuar trabalhando na segurança alimentar, na segurança energética, na segurança climática, com todos os parceiros comerciais. A gente teve, como é sabido recentemente, como foi comentado pelo Roberto Perosa, a questão da imposição das tarifas de 50%, que tudo mais constante passarão a vigorar a partir de 1º de agosto de 2025. E agora acho que é um momento de nós trabalharmos, pensarmos no diálogo, pensarmos na construção de pontes. É isso que faz o nosso governo, um governo que busca trabalhar consensos com todos os parceiros comerciais. Os Estados Unidos é um importante parceiro comercial do Brasil quando a gente fala do agronegócio. Estamos falando de aproximadamente 7% de tudo aquilo que nós exportamos de produto do agronegócio, com especial destaque para algumas cadeias produtivas, como é o suco de laranja, o café, a celulose, também a carne bovina, que o Perosa representa. Mas o Brasil está trabalhando também em outras oportunidades, além de, naturalmente, buscar soluções de consenso com esse importante parceiro comercial que é os Estados Unidos. Nós também estamos aumentando os nossos mercados de exportação. Só nesses últimos 2 anos e meio, para que vocês tenham uma ideia, foram abertas 393 novas oportunidades para os produtores e exportadores brasileiros, uma diversificação da nossa pauta exportadora. Os produtos menos tradicionais da nossa pauta exportadora, por exemplo,
nesse ano, de janeiro até junho, incrementaram 20% as suas exportações, mostrando que esse trabalho de abertura de mercados iniciado lá em 2023 começa a refletir em diversificação da nossa pauta, com produtos como as castanhas, a erva mate, algumas questões de alguns produtos atrelados à laranja, de outras frutas como a manga, a uva, ou seja, produtos menos tradicionais da nossa pauta que passam a ter uma importância maior, fruto desse trabalho de abertura e ampliação de mercados também. Veja, na carne bovina que nós abrimos 19 mercados, mas ampliamos, e o último mercado aberto essa semana, inclusive, é o Salvador, é o 19º, mas também ampliamos com pré-listing para Chile, pré-listing para Filipinas, isso vale também para aves e para suínos. Aumentamos também o número de plantas habilitadas para a China, ou seja, um trabalho de diversificação de mercado para que a gente possa ter oportunidades, especialmente em momentos complicados como o que a gente vive. Naturalmente, algumas cadeias podem ser um pouco mais impactadas, caso isso perdure, e digo essa questão dos Estados Unidos, mas o Brasil tem trabalhado, e eu acho que essa é um pouco da dinâmica e daquilo que espera-se da presidência do presidente Lula frente ao Mercosul, é que a gente possa avançar também na formalização dos acordos comerciais com outros parceiros. É o caso da União Europeia, e saúdo aqui novamente o ministro encarregado, Jean-Pierre, dizendo que, inclusive em visita recente à França, eu estive presente, o presidente Lula anunciou que um de seus objetivos é justamente ratificar o acordo União Europeia-Mercosul. Também, na última semana, tivemos aí a conclusão das negociações do acordo com o EFTA, aqueles países que são a parte da União Europeia, mas são países de alta renda, alto valor agregado lá na Europa. Também estamos avançando em discussões com a Índia, o Brasil discutindo com o México. Eu estive lá essa semana no México e trouxemos boas notícias na mala, mas também algumas boas notícias possivelmente virão do avanço das nossas negociações com o México. Enfim, uma série de temas que o Brasil tem trabalhado e que a gente espera, então, que a gente possa diversificar nossa pauta, diversificar nossos parceiros, sem esquecer, naturalmente, de trabalhar com esse importante parceiro comercial que são os Estados Unidos. Obrigado, Luiz Rua, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária. Agora passo a palavra para o nosso amigo Vinícius Dônula para dar continuidade à mediação com a imprensa internacional. Dônula, a palavra é sua. Obrigado, Carige. Bom dia. Eu cumprimento brevemente a todos, e especialmente os convidados e meus colegas correspondentes internacionais. Lembro que o Roberto Perosa, da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, está nos Estados Unidos, então eu peço que perguntas endereçadas a ele sejam feitas na primeira metade do nosso encontro, que deve ir até 11h30, horário de Brasília, e agradeço ao jornalista e amigo Sérgio Caringe pela honra de conduzir mais um encontro com a imprensa internacional. Os correspondentes que quiserem enviar perguntas, por favor, o façam pelo chat. Nós já temos, neste momento, 9 correspondentes inscritos para suas perguntas e damos início a essas demandas aos nossos convidados, com a Françoise Terzian, correspondente do portal Integridade ESG. Françoise, muito bom dia, seja bem-vinda. Será que conseguimos abrir a câmera da Françoise? Se não, a gente passa para a segunda pessoa, Caringe. A gente vai falar com o Luigi Espera, da agência... Ela está no Zoom, a Françoise está no Zoom já. Estou vendo ela no Zoom? Tá, então, Luigi, você é o segundo aí na nossa lista de inscritos. Vamos agora com a Françoise, por favor. Quais vão ser as principais exigências ambientais e sanitárias que o Brasil vai precisar cumprir? Françoise, Oi. Bom dia, seja bem-vinda. Nós perdemos o início da sua pergunta. Você poderia repeti-la? Para quem é a pergunta e qual é? Claro. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é para o Roberto. Eu gostaria que ele me falasse um pouco essa questão da conclusão do acordo. Quais devem ser as principais exigências ambientais e sanitárias que o Brasil vai precisar cumprir? Quais setores da agropecuária, já pensando, né, em proteína, né, estão mais preparadas ou menos preparadas para essa transição, aí exigindo investimentos do setor e apoio governamental? Perosa, bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela pergunta, Françoise. Na verdade, o setor
agropecuário brasileiro, a indústria da carne bovina, já exporta à União Europeia. Nós exportamos cerca de 40 mil toneladas ao ano, com uma tarifação hoje, né, em torno de 20%, a depender da modalidade de exportação. Com a entrada em vigor do acordo Mercosul-União Europeia, foi criado um volume de cota a uma tarifa reduzida, mas que é praticamente o mesmo volume que o Brasil já exporta à União Europeia, né? A cota de 99 mil toneladas dirigida ao Mercosul, a parte disso é para o Brasil, parte disso são para os outros Estados-membros. A parte do Brasil ficaria em torno de 43 mil, que é muito próximo ao que o Brasil já exporta à União Europeia. É óbvio que as exigências socioambientais, né, colocadas no programa, e eu acompanhei muito bem essa elaboração do acordo, serão cumpridas pelo Brasil sem nenhum problema, né? Nós temos, no momento, grandes iniciativas do governo federal, como o Plano Nacional de Individualização Bovina, que tem um prazo de implantação, obviamente, porque nós temos o maior plantel comercial de bovinos no mundo, mais de 200 milhões de cabeça, né? E isso levará um tempo para sua implantação. O prazo colocado pelo Ministério era inicialmente, depois o próprio secretário pode comentar sobre isso, mas era inicialmente de 7 anos, já está sendo reduzido para 5, e a nossa intenção é que isso acelere cada vez mais, né, para que a gente possa entregar, além da individualização, uma futura rastreabilidade para os animais, garantindo assim com que não tenham nenhuma possibilidade de desmatamento em áreas que estão sendo preservadas, né, que possam haver desmatamento nesses animais que vão ser abatidos e enviados à Europa. Já existem diversas iniciativas estaduais, né, de diversos estados. Existe o programa Boi na Linha, existe no Mato Grosso, existe um programa sustentável no Pará, enfim, diversos estados, no Goiás, que não aceitam pelas unidades frigoríficas bois que sejam de origens de desmatamento. Então, isso está sendo levado muito a sério pelo produtor brasileiro. As instituições financeiras do Brasil, todos os bancos, não concedem crédito a quem não tenha uma rastreabilidade mínima, inicialmente por lotes no Brasil. Então, nós estamos muito seguros de que nós estamos indo num caminho de garantir a sustentabilidade para que a gente possa atender aos mercados mais exigentes, inclusive o da União Europeia, que é um importante mercado formador de preço globalmente. Então, o setor da agropecuária está muito confiante de que o acordo Mercosul-União Europeia vai ser uma grande oportunidade de, mais uma vez, mostrarmos a sustentabilidade, a qualidade da carne brasileira, junto com o apoio do governo federal, nesse momento de transição da garantia do rastreamento dos animais. Perosa, obrigado pela resposta. Eu queria perguntar se algum correspondente, algum jornalista tem algum comentário a fazer sobre esta resposta do Perosa, se a própria Françoise tem algum acréscimo, se não, a gente segue com o segundo inscrito na nossa lista, que é o Luigi Spera, da agência ANSA, da Itália. Tem algum comentário, algum acréscimo? Se não, a gente parte para o Luigi. Não, por enquanto. Perosa, obrigado. Luigi, você, por favor, é o próximo na lista de espera. Seja bem-vindo mais uma vez ao Encontro Internacional, com a imprensa internacional. Enquanto esperamos o Luigi, queria também abrir a possibilidade, Caringe, de comentários entre os nossos participantes. Por favor, qualquer acréscimo. A Françoise queria fazer um acréscimo. Gostaria. Tá bom. Françoise, eu queria estender. Gostaria. Só um segundo, eu queria estender essa possibilidade de comentário também aos nossos convidados presentes. Desculpa, Françoise. Obrigado, por favor. Sim. Claro, não, eu só gostaria que o Roberto complementasse, porque ele falou dessa questão de rastreabilidade de desmatamento, né? Roberto, você vê, já que você falou de contar com o apoio do governo, você vê necessidade de criação de algum novo programa? Já tem um olhar, assim, do montante de investimento que vai ser necessário para isso? O tempo, porque é preciso também agir rápido. Tem um horizonte em relação a isso? Olha, Françoise, nós trabalhamos muito. O Brasil, até o final do ano passado, não tinha nenhum programa oficial que tratasse desse tema,
né? Então existiam diversas iniciativas estaduais, como eu disse, no estado do Pará, no Rio Grande do Sul, em Goiás, no Mato Grosso do Sul, diversas iniciativas estaduais. Todas tinham o mesmo intuito, mas todas desconectadas. E eu acho que o governo federal, através do ministro Carlos Fávaro, foi muito feliz ao instituir o Programa Nacional de Individualização Bovina, que vai nos trazer essa rastreabilidade, e além disso também o lançamento que houve da plataforma Agro Brasil Mais Sustentável, que vai garantir todos os questionamentos socioeconômicos, né, da produção brasileira, não só da questão da carne bovina. Então, se aquela fazenda teve indicativo de trabalho escravo, se está em dia com as questões fiscais, trabalhistas, tudo isso será verificado, né, por essa plataforma que o governo federal lançou e nós estamos apoiando. Então, eu acho que o governo deu um passo grande e o setor produtivo, o setor privado está apoiando essas ações do governo, porque nós entendemos que elas são suficientes para garantir a sustentabilidade e a origem da nossa produção para o mundo todo. Então, eu não vejo necessidade de lançamento de mais nenhum programa. O que eu vejo necessidade é de a gente continuar cobrando para que essas medidas sejam implementadas. Nós já temos os mecanismos e os instrumentos capazes de garantir a sustentabilidade da nossa produção. O que nós precisamos agora é que elas sejam, de fato, implantadas no decorrer do tempo, claro, devido ao grande volume que o Brasil possui na produção agrícola. Perosa, mais uma vez, obrigado pela resposta. Françoise, obrigado pela sua pergunta. Agora, o segundo inscrito na nossa lista, agora sim, o Luigi Espera, da ANSA, agência italiana. Bom dia, Luigi. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o Sérgio e todos os organizadores do evento e, sobretudo, as grandes figuras que participam do evento. Eu não sei exatamente para quem perguntar essas duas perguntas, que são bastante simples em si. A primeira são sobre um tema de atualidade. As negociações entre os Estados Unidos e a Argentina para negociar aparentemente um acordo de livre comércio por uma tarifa zero, que já tem uma tarifa zero concedida à Argentina pelos Estados Unidos sobre alguns produtos, à exceção de aço e alumínio, e estão negociando, né, os governos, isso. Então, a pergunta é se digamos assim, diálogo bilateral não coloca em risco, né, de enfraquecer o Mercosul, talvez voluntariamente, no semestre, né, de presidência do Brasil, né? Enquanto isso, o Brasil obviamente, todo mundo sabe, sob ataque, né, com a proposta de 50% de tarifas. A segunda pergunta é, de forma geral, sobre o acordo com a União Europeia. Então, o Brasil, pelo entendido, continuará, se tudo der certo e o acordo entrar em vigor, continuará exportando principalmente matérias-primas, né? E, em troca, pode ser inundado, entre aspas, né, de produtos industriais e, sobretudo, alimentares, de alta qualidade, não só alimentares, mas de forma geral. E a minha pergunta é se isso não representa uma ameaça, um risco para o setor industrial, de produtos, né, industriais na parte doméstica no Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luigi. Antes da resposta dos nossos convidados, o comentário, Caringe, por favor. Dona, eu acho importante também que os outros convidados participem, inclusive eles podem agregar mais informações à pergunta não só do Luigi, da ANSA, como da Françoise anteriormente. Obrigado, Caringe. Então, nós temos duas perguntas feitas pelo Luigi, Caringe. A primeira sobre as negociações do Brasil com a Argentina a respeito da possível tarifa zero e o acordo Mercosul-União Europeia. Por favor, quem se habilita a responder a primeira pergunta sobre negociações Brasil-Argentina? Eu acho que o acordo, quando ele foi negociado, né, e aqui a gente tem 25 anos, basicamente, de negociações, para que a gente chegasse a uma lista que representasse, né, os interesses tanto do lado europeu como do lado dos países do Mercosul. E o que a gente vê é que é uma lista bastante equilibrada, e eu acho que é uma lista que trará ganhos tanto para o Brasil, os países do Mercosul, e também para os países europeus. Um exemplo claro que eu vejo, e aproveitando e agradecendo a pergunta, Luigi, a Itália, por exemplo, é um país que tem produtos agroindustriais
que são de conhecidos internacionalmente, que poderão acessar o mercado brasileiro, e por isso acho importante também o apoio da Itália para que a gente possa concluir esse acordo comercial, porque talvez seja dos países mais beneficiados. Para além de um setor industrial, de maquinário muito forte, também tem um setor agroindustrial que poderá vender seus produtos, aproveitando inclusive de laços históricos. Muitos brasileiros têm origem italiana e fazem questão de comprar eventualmente produtos italianos, de maneira que eu vejo sim como uma oportunidade para os produtos italianos, assim como vejo oportunidades para os produtores brasileiros ampliarem seus negócios na Europa, mas de uma maneira muito coordenada, com a utilização de cotas, que fará com que a gente não tenha nenhum tipo de sobressalto no mercado europeu. Os principais produtos em que há alguma sensibilidade no mercado europeu, existem cotas definidas, e cotas que representam uma pequena porção da produção europeia, de maneira que não há qualquer, e isso está muito claro para nós, que não há qualquer risco aos produtores europeus, assim como também acho que não há risco aos produtores brasileiros. Acho que são produtos complementares que vêm com desgravações, com cotas, para que a gente possa fazer essa transição para um comércio completamente livre, que é o que a gente espera, de maneira muito organizada, muito ordenada, e assim ganha a União Europeia, ganha o Brasil, especialmente no momento em que a gente vive tarifas, barreiras sendo colocadas. Esse pode ser uma demonstração para o mundo de acordo e de proximidade entre blocos comerciais. Sobre a primeira pergunta, você comentou sobre a Argentina e a possibilidade, eventualmente, de haver aqui algum descasamento entre os membros do bloco. Eu acho que essa é uma situação nova que a gente está vivendo, com essa questão das tarifas colocadas pelo presidente Trump. Devo dizer que são tarifas, no caso do Brasil, injustas, e que nós, ainda que negociaremos, entendemos que são injustas, inclusive as motivações que levam a esse tarifaço. Mas o Brasil, como eu disse, e sob a presidência do presidente Lula, trabalhará por uma convergência dentro do bloco, um aprofundamento das nossas relações, para que a gente possa ter um bloco cada vez mais unificado. É um bloco importante para o Brasil, é um bloco importante para o mundo, especialmente nessa questão agropecuária. A gente espera que a gente possa chegar a um bom entendimento sobre a forma como a gente lida com os nossos parceiros do exterior. Obrigado, Rua. Ministro Jean-Pierre Bou, o senhor, como encarregado de negócios da União Europeia no Brasil, gostaria de comentar especialmente sobre a segunda pergunta feita pelo Luigi a respeito do acordo Brasil do Mercosul com a União Europeia? Efetivamente, queria acrescentar algo aos comentários do secretário Luís. Penso efetivamente que não existe este risco de desequilíbrio massivo do comércio, porque temos de ver que a situação do comércio entre o Brasil e a União Europeia é diferente da situação dos fluxos comerciais entre o Brasil e outros parceiros. No caso de outros parceiros, o Brasil está exportando essencialmente matérias-primas, sejam agrícolas ou minerais. No caso da União Europeia é um pouco distinto, porque o Brasil está exportando já bastante produtos industriais à União Europeia. Tem casos muito bem conhecidos, por exemplo, os aviões da empresa Embraer, que gozam de muito sucesso na Europa, mas tem outros casos também que se poderiam mencionar. Então, não vejo este risco. Aliás, na negociação do acordo foram acordadas períodos de transição bastante longas, que vão permitir às respectivas empresas dos dois lados adaptarem-se, e, em particular, vão permitir às empresas brasileiras ou argentinas adaptarem-se e prepararem-se para esta concorrência aumentada. Na outra direção, como foi indicado pelo secretário Luís, as quotas que foram negociadas para a importação de certos produtos agrícolas na Europa também são relativamente limitadas. Então, não pensamos que haja um risco importante de perturbações significativas da situação dos produtos da Europa. Obrigado, ministro. Obrigado pela sua resposta. Nós temos até agora 11 correspondentes já inscritos para fazerem perguntas para os nossos convidados.
A terceira inscrita é a Gabriela Sá, pessoa da AP. Gabriela, bom dia. Eu tenho perguntas direcionadas ao Roberto Perosa e ao secretário Luiz Rua. Por favor, bom dia. Ao Roberto Perosa, eu queria perguntar ao senhor até quando que o senhor fica nos Estados Unidos, se pudesse falar um pouco sobre a sua agenda aí no país, e queria ouvir também o que o senhor ouviu dos importadores nos Estados Unidos desde quarta-feira, né? O que eles expressaram ao senhor, e é isso basicamente, e ao Luiz Rua, eu queria entender, a oposição e alguns setores do agronegócio têm dito que o Brasil não negociou, são falas que têm circulado na imprensa nos últimos dias, né? Isso é verdade? Queria saber como é que foram as negociações, né, desde do início do ano até agora, particularmente desde abril, quando o presidente Trump anunciou o Liberation Day. Então, esse é o primeiro bloco da minha pergunta. E segundo, né, o Roberto Perosa, ele falou aqui no início da fala dele que não se trata de uma questão comercial, que questões comerciais não estão mais em jogo, mas questões políticas, né? Desse ponto de vista, o que o Brasil pode oferecer do ponto de vista comercial para contornar uma decisão que é aparentemente de fundo político ou é considerada de fundo político por vocês? Obrigada. Obrigado, Gabriela. Então, vamos direcionar a primeira pergunta para o Roberto Perosa, que está nos Estados Unidos, a respeito da permanência dele e do trabalho, da atuação dele lá neste momento. Perosa, por favor. Obrigado pela pergunta. Na verdade, eu estou aqui desde quarta-feira, estava no México com o secretário Rua, nós estávamos lá numa tratativa, e eu vim para um encontro com importadores da Associação Americana de Importadores de Carne, aqui nos Estados Unidos, né? Então, nós fomos surpreendidos com essa tarifa. Eu não vim exatamente para cá para tratar dessa tarifação, né? Mas eu vim para esse encontro com importadores, mas foi muito providencial que eu tivesse vindo para que a gente pudesse conversar com esses importadores. A visão dos importadores aqui, eu já falei com mais de 10 empresas importadoras, de que é muito danosa essa decisão do presidente americano, e mais do que isso, que não há nenhum fundamento técnico ou econômico que possa embasar essa decisão, que foi uma decisão unilateral, basicamente política, né? Esse é o pensamento, inclusive, dos importadores aqui com quem eu tenho falado, né? O nosso trabalho aqui é esclarecer para eles, claro, a nossa relação, todos conhecem, mas reforçar a nossa relação com eles, né? De complementariedade do envio da carne brasileira aqui aos Estados Unidos. Veja que ontem mesmo eu fiz uma visita aqui a um dos importadores, ele tem diversas lojas aqui de distribuição de carne, e o valor da carne aqui, que os Estados Unidos está vendendo em uma de suas lojas, é cerca de $40 a libra, né, que é quase meio quilo. Então daria $80 o quilo, né? Então, e haja visto que ele está comprando do Brasil a R$50 o quilo, né? Então veja a diferença do preço da carne brasileira para a carne americana, né? Eu devo ficar aqui até o começo da próxima semana, provavelmente segunda-feira, nessas tratativas com os importadores, né? E do ponto de vista da decisão, como eu disse ontem para diversos órgãos de imprensa também, é assustador que o setor produtivo fique fragilizado, ou vamos dizer assim, exposto a decisões não econômicas comerciais. É do jogo comercial global que decisões comerciais sejam tomadas, um aumento de tarifa aqui, uma compensação num produto ali, isso é do jogo. Agora, quando há uma relação benéfica aos Estados Unidos, que nós estamos ajudando a baratear o custo da carne dentro do país, então uma relação benéfica ao país. Estamos numa situação de parceria, vimos com volume intenso para suprir esse momento americano, que é o menor ciclo pecuário dos últimos 80 anos. E nos apresentam uma decisão política dessa, e fomentada, inclusive, por um grupo político no Brasil, é assustador para o setor produtivo, é muita imprevisibilidade, né? Isso faz com que a gente tenha que tomar decisões de redirecionamento, de reescalonamento de produção, impacta os empregos no Brasil, né? Então, nós não queremos ficar sendo alvo de disputas políticas
que prejudicam o setor produtivo brasileiro. Então, eu acho que nós todos temos que ter muita atenção ao que está sendo colocado em jogo, né? Os limites da atuação política não podem causar prejuízo à população do nosso país e à população americana também, que pagará o preço por isso com o aumento do valor da carne aqui nos Estados Unidos. Obrigado, Perosa. Provavelmente essa resposta sua se conecta com as perguntas que a Gabriela fez direcionadas para o Rua. Rua, primeiro sobre negociações, a gente fala de algo pretérito e não tão distante, de abril para cá especificamente, e a pergunta 2, o que o Brasil tem a oferecer comercialmente nesse momento tão sensível? Rua, por favor. Bom, primeiro, quero dizer que corroboro com o que o presidente da BIEC, Roberto Perosa, acaba de comentar. Eu acho que essa questão é importante que a gente veja ela como ela é, pelo prisma da relevância econômica e não envolvendo questões políticas, e relacionada à questão da negociação, efetivamente, o Brasil, sim, tem conversado com os Estados Unidos, isso desde que o presidente Trump assume o governo, salvo erro, no dia 20 de janeiro de 2025. Agora, naturalmente, o Brasil, e aqui é importante a gente deixar bastante claro que o Brasil é dos países em que não há essa questão do déficit comercial com os Estados Unidos. Para que você tenha uma ideia, entre bens e serviços nos últimos 15 anos, os Estados Unidos tiveram um superávit com o Brasil na relação comercial, no fluxo comercial, da ordem de 450 bilhões. Ou seja, o Brasil, seguindo essa lógica do presidente Trump, não é um país que cause risco, né, a essa continuidade do comércio, esse fluxo ou essa soberania, inclusive, que ele invoca eventualmente para mencionar esses déficits comerciais que os Estados Unidos têm com muitos países, especialmente lá na Ásia. Então, nesse sentido, o Brasil também nunca foi tratado pelos americanos como prioridade nas negociações, ainda que a gente tenha mantido conversas, né, especialmente por intermédio do nosso Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, as nossas relações exteriores, com o apoio aqui do Ministério da Agricultura, para que a gente pudesse chegar, né, em algum acordo, em algum avanço nas negociações que trouxesse liberalização comercial, tanto dos produtos americanos para o Brasil, como de produtos brasileiros para os Estados Unidos, né? Então, isso acontece dessa forma. A gente continua, naturalmente, a gente tem até o dia 1º, ainda que nós entendamos que essas tarifas são injustas, nós entendemos também, e acho que é um apelo do setor produtivo, de que nós negociemos com os Estados Unidos, busquemos uma solução acordada, porque é um mercado relevante, como eu disse, 7% do total das nossas exportações agropecuárias, mas em alguns casos, por exemplo, na carne bovina, que vinha incrementando sensivelmente, no caso do suco de laranja, que é 32% de tudo que a gente exporta, no caso do café, que é em torno de 40% de tudo que nós exportamos, e aí o Perosa comentou, por exemplo, do impacto que isso pode ter para a população americana, além dos impactos, naturalmente, que podem ocorrer aqui no nosso país, ainda que nós estejamos diversificando os mercados, buscando novas soluções, mas um caso interessante é o caso do café. 75% dos americanos bebem café todos os dias, e o café não usa nos Estados Unidos, é importado majoritariamente do Brasil, quando a gente fala, por exemplo, do café arábica, e aí a gente vê o seguinte: para cada dólar que é importado nos Estados Unidos, a indústria que processa esse café lá nos Estados Unidos gera $43 na economia, ou seja, é um produto que não é importado pelos americanos e que gera valor para a indústria americana. Então, a gente entende que a gente está colocando esses pontos na mesa de discussão para mostrar, olha, o Brasil é um parceiro complementar, assim como é no caso da carne bovina, por exemplo, que a gente usa nossa carne lá para fazer os hambúrgueres, as almôndegas, tudo isso faz com que a gente, então, veja numa colocação do Brasil como um parceiro complementar e não como um competidor. Isso, naturalmente, na esfera econômica. Quando entra na esfera política, aí é um outro jogo que, naturalmente, não me cabe aqui comentar como secretário de Comércio e Relações Internacionais. Rua, só avançando um pouco mais nessa segunda pergunta da Gabriela, ela demanda o seguinte: que o Brasil tem a oferecer agora, a partir de agora. Nós temos esse cenário. Você fala em diálogo, mas o que o Brasil oferece, e ela especificou aqui do ponto de vista comercial, para que se destrave esse ocorrido? Não, há interesses, há um interesse claro dos americanos, que é na questão do etanol, mas o Brasil também tem um interesse bastante claro na questão de acessar melhor o mercado de açúcar lá, e essa é um pouco das nossas negociações no âmbito agropecuário. Há outras negociações que fogem aqui à minha pasta, que entram na questão industrial,
tudo isso está sendo colocado na mesa. Agora, o que a gente entende é que há sim espaço para que a gente possa conversar, esperamos abaixar a poeira nesse momento bastante complicado. Entendemos também que há, então, assim, oportunidades de se buscar um consenso. Agora, se não houver um consenso, o Brasil é um país soberano, um país que não aceitará também imposições, como foi dito pelo presidente Lula, imposições unilaterais, e aí o Brasil tem já alguns instrumentos, como a lei de reciprocidade. A gente espera não utilizá-la naturalmente, chegar a um consenso com os americanos, mas é um instrumento que está nas nossas mãos e faremos uso se assim for necessário. Ministro Jean-Pierre Bou, pela sua experiência, o senhor como encarregado de negócios da União Europeia no Brasil, o senhor tem algum acréscimo a fazer a respeito dessas respostas a partir de perguntas que foram endereçadas ao Luiz Rua? Acho que é melhor que não comente sobre temas de relações entre o Brasil e Estados Unidos. Obrigado, ministro. Imaginei. Obrigado. Nós vamos agora com a quarta pessoa que está inscrita na nossa lista de correspondentes aqui que se interessaram em fazer perguntas. Nós vamos com o Rodrigo Viga, que é da Reuters. Rodrigo, muito bom dia. Seja bem-vindo. São 10 horas e 22 minutos. Horário de Brasília. Valeu. Obrigado, Vinícius. Valeu, obrigado. Sérgio. Seja bem-vindo. Obrigado. Sempre um prazer te ver, Vinícius. Sérgio, um grande amigo de longa data. Queria fazer uma pergunta direcionada para o secretário e também para o presidente da BIEC, que está lá nos Estados Unidos. Presidente, vive-se um momento agora de impasse, né? Afinal de contas, imagino que tenham muitos caminhões ou caminhões frigoríficos esperando para o embarque, ou muitas encomendas prontas para serem embarcadas, né? De carnes, obviamente, para o mercado norte-americano. Qual vai ser a solução? Está tudo em compasso de espera, existe um movimento agora de paralisia. Essa é a primeira pergunta. Ainda para o presidente da BIEC, queria saber o seguinte: se efetivamente essa alíquota ou essa sobretaxa de 50% ela foi imposta, embora já haja uma taxa originária anterior, quais serão os novos caminhos ou mercados para a carne brasileira, visto que o Brasil, se não me engano, é o segundo ou terceiro maior exportador de carne para o mercado norte-americano. E para o secretário do Ministério da Agricultura, obrigado pela oportunidade. Eu queria perguntar o seguinte, secretário: o senhor disse que o governo brasileiro pode adotar algum expediente. Agora, entendi que o ponto zero dessa questão é tratativa, consenso e também negociação. Efetivamente, secretário, vocês aí no íntimo da política, da diplomacia e da técnica acreditam efetivamente que essa sobretaxa de 1º de agosto começa a valer a partir de 1º de agosto, ou vocês acham que, pelo menos, empurrar para frente, vocês conseguem viabilizar? E, por último, secretário, uma questão também importante sobre a gripe aviária. Na semana passada, eu conversei com o ministro Fávaro, ele disse que havia ainda 9 países que estavam restringindo a entrada de carne de aves do Brasil por conta daquele episódio de maio no Rio Grande do Sul. Se esse número diminuiu e se o governo brasileiro já está conseguindo acessar o mercado chinês e o mercado da comunidade europeia. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rodrigo. Eu vou me organizar aqui porque são 3 perguntas dirigidas para 2 convidados diferentes. Então, vamos voltar aqui com o Rua. Rua, primeira pergunta a respeito de tratativa, consenso e negociação. Haveria outros caminhos, e depois sobre gripe aviária. E, na sequência, a gente volta com Perosa, que está nos Estados Unidos. Por favor. Obrigado pelas perguntas. Olha, é muito difícil a gente dizer o que vai acontecer ou não, até pela imprevisibilidade que a gente tem acompanhado pelo mundo, a forma até como são feitos os anúncios pelo presidente Trump. É um novo modelo, pensando assim, do ponto de vista das relações entre países, que ele tem colocado e que a gente está trabalhando a partir dessa lógica também, buscando, como eu disse, o consenso, buscando uma negociação. Isso nós envidaremos todos os nossos esforços para que a gente possa chegar a uma solução consensuada. Agora, como eu disse, também o Brasil não se limitará, né, a aceitar unilateralmente medidas que a gente entende que são injustas, de maneira que, se persista
caso persista essa situação, o Brasil também tomará as suas medidas. Não é o que a gente quer, não é o que a gente busca, mas o Brasil também não se furtará a buscar formas seja na questão comercial, seja na questão de propriedade intelectual, patentes, há uma série de coisas que estão na mesa, que o Brasil está pensando nessa situação, mas naturalmente buscando primeiro uma solução consensuada, uma conversa e um entendimento mútuo. Essa é a nossa ideia. Agora, se acontecerá ou não, só o tempo e só o 1º de agosto talvez nos dirá. Em relação à segunda pergunta sobre a influenza, eu acho que nós tivemos avanços muito importantes nessas últimas 2 semanas. Tivemos o retorno, por exemplo, do mercado da Filipinas, um mercado importantíssimo para a carne de aves brasileira. Tivemos o retorno do mercado da África do Sul, um dos top 5 principais mercados. Ontem, eu estava voltando do México, né? E lá no México nós tivemos a negociação para o retorno do Rio Grande do Sul, que é um importante provedor de carne de frango lá para o México e especialmente para carne de peru. Era o estado que mais exportava carne de peru para o México, de maneira que a gente teve, então, essa ótima notícia das nossas negociações lá, além da abertura, por exemplo, do mercado de mastigáveis para pets. Então, são mercados que a gente vai também trabalhando aí alguns coprodutos da indústria de proteína animal. Tivemos também a retirada total dos embargos do Reino Unido, ou seja, hoje a gente tem aí em torno de 5 ou 6 países em que há comércio e que ainda há algum tipo de restrição ao Brasil como um todo, e depois aí algo como 10 países, dos quais 5 ou 6 também têm fluxo de comércio com o Rio Grande do Sul e que também estão de alguma forma ainda travados para o Brasil. Nós não vamos descansar enquanto nós não tivermos todos os mercados estabelecidos. Foi um caso isolado, é importante isso ficar claro, um caso que mostrou inclusive a biosseguridade do Brasil, porque mesmo tendo essa fatalidade lá em Montenegro, que o vírus entrou na granja, mas ele não saiu da granja, mostrando que o Brasil tem um sistema muito robusto, diferente de outros países em que a situação está espalhada. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos, mais de 170 milhões de aves abatidas. Veja a Europa, a Polônia, o grande produtor, com muitos casos também. E nós estamos em negociação com esses 2 mercados que você comentou. A China, a gente tem expectativas, entregamos as últimas informações solicitadas essa semana para eles. No caso da União Europeia, ontem o nosso ministro Fávaro teve uma audiência com o comissário da DG Santé para explicar os temas, e esperamos que também haja essa boa vontade, porque de fato foi um caso isolado e o Brasil tem confiança de que tem um sistema robusto de defesa sanitária. Obrigado, Perosa. Vamos voltar com Rua, vamos voltar com o Perosa, porque foi feita uma pergunta, Roberto, sobre os caminhões parados à espera de desembarcar e também novos caminhos, caso se permaneça esse cenário. A pergunta que o Rodrigo Viga endereçou para você, por gentileza. Perosa, está sem áudio. Opa, desculpa. Obrigado pela pergunta, Rodrigo. É importante dizer, né, que nós fomos surpreendidos com essa tarifação e ainda não está claro como será, por exemplo, o caso dos contêineres que estão no mar, como será o caso de pedidos que já foram feitos, se vamos utilizar a data do BL, se não vamos, enfim, algumas questões estão sendo tratadas, inclusive eu tenho falado disso aqui com os importadores para eles consultarem as autoridades americanas. Mas assim, o Brasil hoje já exporta para 157 países a carne bovina. O Brasil é o número 1 no mundo. Nós exportamos cerca de 3 milhões de toneladas de carne bovina para o mundo. O mercado americano, o ano passado, nós exportamos 220 mil toneladas. Né? Então, é uma parte, mas não é um grande volume que teria que ser realocado. O mercado americano, nesse primeiro semestre, cresceu muito, face àquilo que eu disse anteriormente, face ao menor ciclo pecuário que os Estados Unidos está enfrentando, a necessidade de carne aqui para o mercado americano. De janeiro a junho, nós já exportamos quase 190 mil toneladas, então quase todo o acumulado do ano passado. Seria um ano em que nós praticamente dobraríamos as exportações aos Estados Unidos, face a essa necessidade dos Estados Unidos e a demanda pela carne. Algumas questões ainda estão em aberto, nós estamos procurando verificar isso junto ao governo americano, de como ficará essa tratativa, mas é óbvio que os contratos estabelecidos terão que ser revistos, porque sobre essa tarifação é inviável economicamente que o Brasil envie carne aos Estados Unidos. Então nós estamos muito atentos a essas conversas entre o governo brasileiro,
e o governo americano para que se resolvam da melhor forma possível. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo essas tratativas internas aqui nos Estados Unidos para entender como que serão essas exceções dos caminhões que já estão no porto para carregar, que os BLs foram emitidos, os contêineres que estão no mar já, né, que eventualmente cheguem após o dia 1º. Então, tudo isso está sendo discutido aqui nesse momento para que a gente possa entender como a gente vai oferecer soluções para a produção brasileira. Então, é um momento ainda de incertezas, Rodrigo, para que a gente possa ter um pouco mais à frente as respostas que a gente precisa dar ao setor produtivo brasileiro. Grato, Perosa, mais uma vez. Nós já fizemos 5 perguntas aqui, ou perguntas de 5 correspondentes, mas ainda temos mais 8. E são 10 horas e 31 minutos horário de Brasília, temos ainda 1 hora de encontro, por isso a gente pede que os nossos colegas sejam, à medida do possível, sucintos nas suas perguntas, para que tenhamos tempo para respostas. Neste momento, nós vamos com a 5ª pessoa listada aqui entre os correspondentes, que é a Amanda Cotrim, do UOL Buenos Aires. Por favor, Amanda, bom dia. Temos a Amanda na nossa plataforma. O Dônula sugere, enquanto a Amanda se organiza, no próximo. Sim. Alden Borchardt, do site O Eco. Espero ter feito a pronúncia correta do seu nome. Se não fiz, peço desculpas. Seja bem-vindo ou bem-vinda, por favor. Bem-vindo, Alden. Muito obrigado, viu? Bom dia a todos e todas. Eu tenho 2 questões rápidas aqui. A primeira delas para os senhores Perosa e Rua. Por favor, esses acordos que foram fechados, estão sendo desenhados, né, tem os quesitos ambientais. Então, essa questão da rastreabilidade bovina vai ser possível, com os mecanismos atuais que temos, né, cumprir os quesitos nos prazos estipulados por esses acordos, e também a questão do desmatamento, né, que está em alta na Amazônia, e por questões climáticas ligadas ao fogo, sobretudo, se também será possível, né, conter o desmatamento nos prazos exigidos pelos acordos. E outra questão, senhor Bol, como na prática esses acordos também, né, Mercosul, União Europeia, o Acordo Verde e com a Associação Europeia de Comércio Livre, como é que eles vão ser equalizados na prática, né? Se esses acordos são diferentes, podem atrapalhar um ou outro. É isso. Obrigado. Muito obrigado. Ministro, começamos pelo senhor, a respeito de como equalizar na prática esses acordos. Por favor, ministro Jean-Pierre Bol, por favor. Não estou seguro de ter entendido a pergunta exatamente. Era atualizar ou equalizar? Ele falou em equalizar, ou seja, como transformar na prática aquilo que está acordado no papel. Na prática, como executar, como equalizar esses acordos. Ok. Não, então, o tema da implementação, bom, são acordos comerciais bastante complexos que todos têm procedimentos previstos para, especialmente para a fiscalização das importações. Mas diria que, antes que tudo, é importante lembrar que estes acordos não vão mudar as regras europeias, em particular em matéria sanitária ou fitossanitária. Então, as regras que estão agora aplicáveis, por exemplo, em termos de limites dos resíduos de antibióticos, em termos, por exemplo, de proibição de algumas substâncias nos animais que estão, ou nas carnes que estão exportadas para a União Europeia, não vai ter mudanças. Então, as regras atuais vão seguir, vão continuar aplicáveis, basicamente. Acho que é a principal coisa.
Agora, em termos de dimensões mais ambientais, tem outra dimensão, mas também é uma dimensão que não depende do acordo. O senhor conhece, sem nenhuma dúvida, o debate sobre o regulamento europeu sobre a luta contra o desmatamento. Então, este regulamento vai prever exigências em matérias de rastreabilidade. Acho que a questão da compliance com estes acordos não vai ser medida a nível do país na sua globalidade, como o Brasil, mas vai ser para cada importador, por exemplo, de carne brasileira, a tarefa de demonstrar que a carne, por exemplo, cumpre com as exigências do regulamento. Então, é perfeitamente possível que só alguns produtores possam cumprir com estas exigências, mas o facto, por exemplo, de algumas empresas brasileiras não serem capazes de cumprir estas regras não quer dizer que outros produtores não vão poder exportar as suas carnes para a União Europeia, para tomar só um exemplo. Obrigado, ministro. O Alden perguntou também sobre rastreabilidade bovina, prazos, desmatamento, endereçando as perguntas para o Perosa, para o Rua. Voltamos então lá para os Estados Unidos com o Perosa. Perosa, a respeito da rastreabilidade bovina e a pergunta feita pelo Alden, por favor, a sua resposta. Importante dizer que o Brasil hoje, nos seus diversos estados e com uma gerência do governo federal, já tem uma rastreabilidade por lotes dos animais, né, que é a GTA, Guia de Trânsito Animal. Nenhum animal é abatido no Brasil se não for registrado na GTA, que é a Guia de Trânsito Animal. Então, a rastreabilidade por lotes já existe no Brasil, né? A rastreabilidade individual é um desafio para o Brasil, diferente de outros países, né, que tem uma menor quantidade de animais. O Brasil é um país continental, que tem um grande volume de animais, e pela primeira vez na história nós temos um plano colocado, um plano decidido pelo governo federal, e esse plano será cumprido e apoiado pela iniciativa privada, assim como estamos fazendo desde o princípio, né, para que a gente possa fazer esse Plano Nacional de Individualização, que nos entregará, ao final dele, além da individualização, mas também a rastreabilidade bovina. Como eu disse no início, já existem diversas questões que são colocadas aos produtores, e principalmente à indústria, que limita o abate de animais que provém de áreas de desmatamento, né? Então, hoje eu tenho segurança para dizer a vocês que todos os abates inspecionados pelo Serviço Federal, Serviço de Inspeção Federal, não provém de área de desmatamento, né? Com raríssimas exceções, e essas exceções têm que ser tratadas como exceções, né? Como a própria ministra Marina disse uma vez, 98% do agronegócio está dentro da legalidade. Agora, os 2% nós temos que tratar como os 2% são, né? Uma pequena parcela que ainda tem algum tipo de problema e deve ser tratada como exceção, e não levar toda essa ilegalidade para todo um setor que trabalha com muito afinco para prover comida ao mundo, para prover proteína e energia ao mundo. Então, eu penso que nós trabalharemos juntamente com o governo federal, é importantíssima a participação do governo federal, o secretário Luiz Rua acompanha isso de perto também, o secretário Carlos Goulart, da Secretaria de Defesa Sanitária, o próprio ministro Carlos Favo, para que a gente possa, em uma ação conjunta entre o setor privado e o setor público, encontrarmos uma maior agilidade nesse programa e que a gente possa perseguir o objetivo de ter a rastreabilidade animal, né? É uma questão que, assim como eu acho que nós temos que colocar os pingos nos is, né? Há 20 anos atrás, o empecilho para o Brasil exportar eram os casos de febre aftosa, né? O Brasil trabalhou muito intensamente para que isso fosse sanado.
nós recebemos esse ano o Brasil como livre de febre aftosa sem vacinação. A Organização Mundial de Saúde Animal nos garantiu isso, né? Trabalho muito árduo do setor privado com o governo, né? E conseguimos receber essa certificação. E vejam só, não foi depois da certificação que se abriram os mercados do Brasil. Sempre há exigências adicionais, né? É claro que a gente tem que atender as exigências adicionais, mas entender que nós temos que trabalhar para que uma atividade seja sustentável e não, eventualmente, por uma questão isolada de um determinado país ou não, né? Então, ou bloco, né? Então, nós estamos em discussões, inclusive, com a União Europeia também, vejo, através do Ministério da Agricultura, um trabalho sendo feito sobre a questão do estradiol. Como disse o ministro, as exigências, né, da União Europeia são mais restritivas, né? A questão do estradiol, a questão do antimicrobianos, que são colocados. Existem produtos que são legais no Brasil e ilegais na Europa, e nós precisamos dirimir como nós vamos resolver isso, né? Porque nós brasileiros atuamos dentro da legalidade brasileira, né? Então, tudo isso tem que ser analisado no âmbito da questão comercial internacional. Mas eu diria para vocês que o Brasil, o setor produtivo brasileiro, a agroindústria brasileira, está muito comprometida com a questão da sustentabilidade, com a questão da rastreabilidade, e estamos apoiando todas as iniciativas governamentais que caminham nesse sentido. Perosa falou sobre ação conjunta entre os setores privado e público, então vamos ouvir o que tem a dizer o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, o Luiz Renato de Alcântara Rua. Rua, por favor. Olha, eu acho que é nessa linha mesmo que o Perosa comenta, esse esforço é um esforço coletivo, né? Não depende só do setor público, não depende só do setor privado, isso é uma construção. Acho que o Perosa relembra muito bem a questão de todo o trabalho que foi feito ao longo dos últimos 62 anos, mas acho que foram intensificados nesses últimos 2 anos e meio, e que culminou com o reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde Animal do Brasil como livre de aftosa sem vacinação, o país todo. Isso já está nos permitindo renegociar alguns certificados sanitários, especialmente nesse momento turbulento que a gente vê, né, alguns mercados com alguma dificuldade. Isso é importante também. Naturalmente é um trabalho de médio prazo, até que a gente tenha todo o reconhecimento por parte dos países, porque não é automático por parte dos países esse reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal, mas nós estamos trabalhando, como eu disse, já foram 19 mercados abertos para a carne bovina, muitas ampliações que aconteceram nesses últimos tempos, o que nos dá também essa possibilidade de diversificar mercados, de buscar novos clientes. Eu acho que tem todo o trabalho feito aí pela Associação Setorial, pela BIEC, de fazer também promoção comercial. Isso o Ministério da Agricultura também trabalha muito forte. Temos feito uma série de serviços prestados aqui, como Agro Insights, por exemplo, onde a gente traz oportunidades comerciais, não só para a carne bovina, para todos os setores do agronegócio. A caravana do agroexportador, que leva lá para aquele produtor que está lá no meio de um determinado estado ou de uma cadeia produtiva, lá no interior do Brasil, informações de como começar a exportar. Ou seja, é um trabalho, quando a gente fala das exportações, exportação é um investimento, né? E é um investimento que fazem os privados e faz o país como política de Estado, e é isso que a gente tem tentado fazer em conjunto com o setor privado. A questão da rastreabilidade é um outro caso disso, um trabalho conjunto, afinado entre o setor público e o setor privado, para que a gente possa dar as garantias para os mercados mais exigentes. E isso também está no DNA do Brasil, de ser um país na fronteira do conhecimento, que busca sempre estar alinhado àquilo que são as melhores práticas. O Brasil hoje pratica, eu tenho certeza, uma agricultura e uma pecuária do século XXI, né? Então tudo isso faz com que a gente, além dos nossos índices de produtividade, que aumentam ano após ano, além de tudo que a gente tem feito também do ponto de vista de ajudar o produtor, veja o Plano Safra, algumas outras iniciativas, a gente também tenta fazer cada vez mais, como governo, uma política para que as nossas práticas sejam ainda mais sustentáveis do que já são, e com bem-estar animal, com rastreabilidade e com tudo que cerca essas políticas do século XXI, e acho que o Brasil está alinhado a todas elas. Grato, Rua. Antes da pergunta do John Martin, da agência F, queria pedir aos meus colegas correspondentes que mantenham a câmera ligada e, na hora da pergunta, abram o microfone. Sem a câmera ligada, nós não conseguimos puxá-los de uma plataforma Zoom para dentro da nossa live. Agora sim,
a 7ª pergunta neste nosso encontro com a imprensa internacional do John Martin, da Agência F. John, bom dia. Queria complementar uma pergunta de um colega anterior sobre esses mercados alternativos, né, para as exportações agropecuárias, se as tarifas dos Estados Unidos começarem a ser implementadas. Queria saber até que ponto a União Europeia poderia absorver, né, essas exportações agropecuárias que não foram para os Estados Unidos, mesmo sem a entrada em vigor do acordo com o Mercosul. Porque entendi que tem cotas, tem limites, né? Então, até que ponto seria a União Europeia uma alternativa a curto prazo? Essa seria uma pergunta para o Roberto e o Luiz. E para o Jean-Pierre e o Luiz, queria saber, o presidente Macron, há um mês, durante a visita do presidente Lula na França, o Macron falou numa entrevista que ele estava pedindo um protocolo adicional para incluir cláusulas espelho, né, em coisas como os produtos químicos para a agricultura. Eu queria saber se o texto já está fechado definitivamente ou se ainda pode ser aberto para mudanças desse tipo antes da assinatura. Obrigado. John, essa é a sua primeira pergunta, então, para o ministro Jean-Pierre e também para... Não. A primeira sobre a União Europeia e a capacidade Perosa para absorver, e Rua, né, Perosa e Rua, perfeito. Exatamente. E a segunda para o Jean-Pierre e o Luiz também, não? Sobre essa possibilidade de abrir de novo o texto que já foi negociado. Ministro Jean-Pierre, queria começar a resposta com o senhor para essa segunda pergunta feita pelo John. Efetivamente, muito obrigado. Desde o ponto de vista da União Europeia, em particular da Comissão Europeia, como sabem vocês, este texto foi negociado durante um período muito longo. Acho que este acordo é um dos mais modernos, mais avançados que existem em termos, em particular, de proteção do meio ambiente, de sustentabilidade em geral, de proteção dos direitos humanos. Pensamos que alcançamos um equilíbrio muito bom entre os interesses dos países do Mercosul e os interesses da União Europeia. Então, segundo as minhas informações, não tem intenções de reabrir as negociações. O John também endereçou essa pergunta para o Rua. Por favor, Rua, a sua resposta a respeito dessa primeira pergunta feita pelo John. Eu acho que nessa linha mesmo que comenta o ministro Jean-Pierre, da nossa parte, acho que é importante ficar claro, né? Porque o Brasil, por exemplo, quando a gente fala das proteínas animais, mas não só dos produtos vegetais também, o Brasil já exporta para a União Europeia há mais de 40 anos, atendendo a todas as exigências da União Europeia, da DG Santé, que vem de maneira regular ao Brasil fazer inspeções, auditorias, mostrando que o sistema brasileiro está em consonância com o sistema europeu. Então, quando se fala de cláusulas espelho, basicamente o Brasil hoje já cumpre naquilo que respeita a questão da sanidade, a questão mais técnica das nossas instituições, o Brasil já tem. Então, todo esse acompanhamento feito pela Comissão Europeia e, ao mesmo tempo, são práticas que o Brasil, então, implementa de maneira regular. Em relação... Também eu queria comentar, acho que quando eu concordo com o ministro, quando comenta que é um dos acordos mais modernos, foi um acordo que levou 25 anos para ser finalizado, mas que trouxe nesses últimos anos algumas atualizações, especialmente naquilo que é uma preocupação legítima, tanto de europeus como dos países aqui do Mercosul, que é a questão da sustentabilidade. E eu acho que as garantias que estão dadas são suficientes para que a gente possa, em breve, ter a ratificação desse acordo por parte de todos os participantes desse processo, até porque a gente tem dado provas de que o Brasil, especificamente falando, tem trabalhado cada vez mais na linha da sustentabilidade. Isso são práticas das nossas empresas, mas também um trabalho de governo, por exemplo, na redução do desmatamento, que nesses últimos 2 anos
no bioma amazônico, por exemplo, reduziu da ordem de 45,2%, ou seja, é um dado importante. A gente vem trabalhando cada vez mais também a questão de um Estado que fiscaliza, um Estado que busca fazer as multas, as sanções, aqueles que saem do regramento legal, e isso é uma diretriz do presidente Lula, é uma diretriz que nós aqui na agricultura também trabalhamos muito forte, de maneira que estamos há muito trabalho a se fazer ainda. Naturalmente é uma região de difícil acesso, uma região do tamanho basicamente da Europa Ocidental, mas que a gente tem trabalhado cada vez mais com o Estado brasileiro cada vez mais presente, para que a gente possa reduzir cada vez mais o desmatamento e garantir também oportunidades para aquelas pessoas que vivem ali, lembrando que são mais de 20 milhões de pessoas que vivem naquela região. Rua, o John perguntou também se a Europa seria capaz de assimilar eventualmente produtos inicialmente destinados à exportação para os Estados Unidos. Olha, o mercado europeu é um dos 3 principais, é o segundo maior na pauta exportadora brasileira do agronegócio. Depois da China, a União Europeia é o segundo maior mercado para nós. São quase 20 bilhões de dólares que são exportados anualmente para esse destino. É um mercado consolidado para algumas cadeias produtivas, no caso do suco de laranja, do café, são 2 grandes mercados para nós. Na carne bovina tem uma participação relevante, na carne de aves também historicamente um dos 5 principais mercados para nós. No soja, importante mercado também, insumo para a produção agropecuária lá na Europa. Existem sim oportunidades, mas o Brasil, como eu disse, tem buscado não só a União Europeia. É importante que a gente conclua esse acordo, que será benéfico para as duas partes, mas também, como eu disse, foram 393 aberturas de mercado, fora todas as ampliações de mercado. Então, hoje a gente também tem uma situação muito melhor do que nós tínhamos há 2 anos e meio atrás, quando a gente via mercado sendo fechado para o Brasil eventualmente. Agora a gente vê mercado sendo aberto, especialmente lá no continente asiático, que é onde cresce a população, urbanização, renda, e a gente tem buscado. Eu mesmo esse ano já fiz 21 viagens internacionais, pretendo continuar fazendo ao longo desse segundo semestre, para que a gente possa, seguindo a diretriz aqui do ministro Carlos Favro, avançar cada vez mais em acessar mercado. Um exemplo claro é isso que nós fomos no México, tivemos entendimentos muito interessantes no caso da carne bovina, que foi um mercado aberto em 2023, e agora temos algumas questões a serem atualizadas, mas também tivemos o retorno do Rio Grande do Sul para exportações de carne avícola. Também tivemos algum mercado aberto para mastigáveis, petiscos para pet, ou seja, cada viagem que a gente faz, a gente tenta trazer também na mala alguma nova oportunidade para o produtor brasileiro, e seguramente a União Europeia é um desses mercados que a gente quer trabalhar cada vez mais. Vídeo exemplo da abertura da castanha de Baru, produto aqui do Cerrado, que foi aberto semana passada para a União Europeia. Perosa, a pergunta também é endereçada para você. A União Europeia poderia assimilar eventualmente carne não mais exportada para os Estados Unidos em decorrência das tarifas? Olha, a União Europeia é um grande mercado consumidor. Acho que o mercado global de carne bovina é dinâmico e pode ser que seja um destino. Mas hoje, o principal foco dos produtores brasileiros com relação à carne bovina é a Ásia, sem dúvida nenhuma. O Sudoeste Asiático, o Oriente Médio, eu acho que está muito mais no nosso foco do que a exportação para a União Europeia, tanto por conta das exigências que são colocadas pela União Europeia, como do ponto de vista de demanda também. A demanda na Ásia é muito maior do que a demanda europeia hoje sobre a carne bovina brasileira. Então, eu acredito que nós teremos que redirecionar isso. Nós temos visto um trabalho incansável do secretário Rua, como a abertura do mercado do Vietnã, que é muito importante, uma negociação muito intensa para a abertura do mercado japonês. Então, também seria um grande mercado e que poderia ser uma rota alternativa a esse volume que vem aos Estados Unidos. Enfim, existem negociações com a Turquia, com a Coreia do Sul. Eu acho que o grande foco da carne bovina brasileira a região asiática, o Sudoeste Asiático e o Oriente Médio. Esses são os nossos principais focos, mas claro que alguma coisa sempre pode acabar indo para a União Europeia, mas não está no nosso foco central. Grato, Perosa. A Amanda Cotrim, do UOL, não conseguiu abrir câmera, mas nos enviou a pergunta. A pergunta é para o Rua e para o Perosa também. É a seguinte: gostaria de saber se o acordo entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio
cujas negociações foram finalizadas na reunião do Mercosul em Buenos Aires esse mês, pode ter sua assinatura acelerada. Como o Brasil pretende acelerar a ratificação do acordo Mercosul e Associação Europeia de Livre Comércio, considerando que está na presidência do Mercosul? A gente pode voltar, então, agora com o Perosa, depois a gente finaliza essa pergunta com o Rua, por gentileza. Eu acho que é muito mais uma questão governamental, isso acho que o secretário Rua que pode responder melhor. Obrigado, Perosa, obrigado. Oi, Caringe, você ia fazer uma observação? Se você me permite, talvez o próprio ministro também possa acrescentar alguma informação à pergunta do... Bom, eu acho que posso responder aqui, né? Basicamente, esse acordo, que é o acordo com o EFTA, que eu entendo que é o acordo com o EFTA, foi sacramentado há 2 semanas atrás, é um acordo importante. E eu acho que ele é um acordo importante, se não pelo potencial de crescimento de exportações que há de parte a parte, e há, muito mais pela sinalização que o Brasil, que o Mercosul dá, num momento em que a gente vê muros sendo levantados. O Brasil tem buscado esse multilateralismo, o Brasil tem buscado essa construção de pontes, de acordos, e isso, acho que esse acordo com o EFTA é um exemplo claro disso, assim como é o caso com a União Europeia. Sobre a ratificação, naturalmente, isso dependerá das questões internas de cada um dos países e do próprio bloco europeu, assim como aqui no caso do Brasil. O fato é, sim, que há uma diretriz, e acho que o presidente Lula externou isso de maneira muito clara e evidente, de que o Brasil buscará formalizar esses acordos, seja com a União Europeia, seja com o EFTA, esses países que a gente chama, os países bastante ricos ali da Europa, como Noruega, Liechtenstein, Islândia e Suíça, são um mercado aí de 14 milhões de habitantes, mas um mercado de altíssimo valor agregado, com oportunidades. Houve reduções, houve melhorias de acesso significativa para o Brasil, por exemplo, no caso das carnes, no caso das frutas, em praticamente todos os produtos agropecuários o Brasil conseguiu algum tipo de cota, ainda que não seja algo que vá revolucionar, vamos dizer assim, as nossas exportações agropecuárias, mas é uma sinalização muito importante e também um carimbo, um selo de qualidade, pois são países que exigem os mais altos níveis de qualidade, de padrão, de sanidade e de sustentabilidade também. Ministro, o acordo Mercosul e EFTA, a Amanda queria também a sua opinião a respeito, por gentileza. Ok, sobre este acordo não posso diretamente tomar posição, porque, como sabem, os países que fazem parte da EFTA não são países membros da União Europeia. Dito isso, devo acrescentar que estes países são entre os parceiros mais próximos da União Europeia, e então, para nós, a notícia da conclusão destas negociações é uma boa notícia, porque exatamente como o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, este novo acordo significa que compartilhamos, e também com o Brasil, o mesmo compromisso com o multilateralismo. Acreditamos também que o comércio internacional é uma coisa positiva, que pode brindar oportunidades tanto para um lado como para o outro. Então, para nós também, a finalização destas negociações é uma boa notícia. Obrigado, ministro. São quase 11 horas, 10h59, horário de Brasília. Nós temos ainda meia hora, apenas meia hora, do nosso encontro com a imprensa internacional e ainda 5 perguntas para serem feitas. A gente precisa tentar ser ainda mais sucinto. A 8ª pessoa inscrita é a Nádia Pontes, correspondente da Deutsche Welle. Por favor, Nádia, bom dia. Se a gente não conseguir abrir a câmera da Nádia, nós temos uma 9ª pessoa aqui inscrita. Temos, agora sim. Ô, Nádia, tudo bem? Seja bem-vinda. Por favor, abrir o microfone também. A sua pergunta. Bom dia, obrigada. A minha pergunta vai ao contrário do colega francês, que é justamente para o Rua e para o Perosa, se o mercado brasileiro, embora o Perosa seja representante das associações, né, das exportadoras, se o mercado brasileiro pode absorver, né, essa demanda que estaria em direção aos Estados Unidos, já que é um período muito curto, aí de praticamente 15 dias,
E essa é a minha pergunta para os dois. Eu gostaria de ouvir uma resposta. E a minha pergunta especial para o Perosa é como que, nesse momento, você pode descrever a reação no Brasil a essa... Você mencionou um pouco sobre o que está em andamento, né? Mas como que a indústria está se rearranjando ou está nessa espera até o dia 1º? E para o Rua, ainda eu tenho uma pergunta específica, que é como que o governo está conversando com os outros setores, como laranja e café. Se tem já uma articulação governo com representantes desses setores, ou se também estamos esperando o dia 1º. Obrigada. Obrigado, Nádia. Perosa, vamos lá então, vamos começar pelo rearranjo. Como a indústria está se rearranjando, depois a gente migra para o Rua para falar sobre os outros setores. Perosa, por favor. Olha, é uma notícia nova, né? Faz 2 dias que a gente recebeu essa notícia, o setor está procurando entender como a gente precisa atuar para reescalonar e redirecionar essas cargas e a produção. Mas fato é que as indústrias brasileiras já decidiram pausar temporariamente a produção destinada aos Estados Unidos, né? Então, as indústrias brasileiras diminuíram muito o fluxo de produção da carne específica que vem para os Estados Unidos. O rearranjo é dado com os novos parceiros que a gente está procurando intermediar com os países ao redor do mundo, com as possibilidades de novas aberturas, né, de mercados, mas imediatamente o rearranjo é feito em países onde a gente já exporta, né? Então, obviamente a China, obviamente o Sudoeste Asiático, enfim, o Oriente Médio. Esses são os redirecionamentos mais óbvios que acontecem para as indústrias nesse momento em que os Estados Unidos não poderá eventualmente receber essa carne, né? Mas as indústrias diminuíram muito o fluxo de produção para os Estados Unidos. Essa é uma realidade, né? Um pouco apreensivos com o que pode acontecer, né? Então nós aguardamos as negociações governamentais, estamos trabalhando do lado privado, com os importadores e com as empresas brasileiras, para vermos como podemos também tentar influenciar o governo americano a retroceder nessa atitude que teve com relação aos produtos brasileiros. Essa é a nossa atuação no dia de hoje. Perosa, a nossa colega também pergunta sobre a possibilidade de o Brasil absorver essa demanda. Não, veja, é importante entender o mercado de exportação da carne bovina brasileira. O primeiro grande mercado para o Brasil, na produção de carne bovina, é o próprio Brasil, né? De toda a carne produzida pelo Brasil, 70% fica no mercado nacional e nós exportamos cerca de 30%. Agora, esses 30% que são exportados, via de regra, em sua grande maioria, são cortes que o Brasil não consome costumeiramente. Então, são o dianteiro do boi e miúdos do boi. Falando português, assim, do chão de fábrica, o miúdo de boi vai para a Ásia para fazer os ensopados, as carnes que, é claro que não é só isso, mas é a grande característica da alimentação asiática, etc. E o dianteiro do boi vem para os Estados Unidos para fazer o hambúrguer. Veja que nos Estados Unidos, 68% do consumo da carne bovina nos Estados Unidos é feito através de hambúrguer, né, de carne processada. Então é muito diferente da prática de consumo do Brasil. Então nós exportamos para cá o dianteiro do boi, que tem uma menor aceitação no Brasil, e o miúdos também para a Ásia, né? Então não tem esse consumo no Brasil, não tem essa demanda. Por isso que nós precisamos achar outros mercados internacionais que tenham essas mesmas demandas, porque somente o mercado interno não consumiria todo esse volume que tem do dianteiro e do miúdo do boi. Por isso a estratégia de reconectar com novos mercados, com parceiros já atuantes, para que a gente possa dar vazão a essa produção brasileira. Obrigado, Perosa. A Nádia pergunta, Rua, sobre outros setores. Aqui, naturalmente, o Perosa falou sobre carne e outros setores. Rua. Desde ontem, né, ou anteontem, na verdade, quando anunciaram medidas pelos Estados Unidos, nós estamos em contato estreito e direto com a Associação Representativa do Setor, a CIDSBR, na figura do seu diretor Biapaba Neto, também com o Secafé, com o Márcio Cândido e com o Marcos Matos, e temos pensado em ações, né? A gente já vinha naturalmente pensando em ações. O caso do suco de laranja é um caso talvez um pouco mais complicado, porque os Estados Unidos representam 32% das vendas
e basicamente o suco laranja tem dois grandes mercados, que é a União Europeia e Estados Unidos, que juntam representam aí quase 90% das nossas exportações, então uma perda significativa, mas a gente tem trabalhado já, e isso não é um trabalho que começou agora, mas que será intensificado. O próprio ministro Pablo ontem teve a oportunidade de falar com o setor e explicar um pouco das ações que a gente está levando a cabo. A gente quer uma questão tarifária com a China, que nós já estamos discutindo e que estamos intensificando, inclusive, essa discussão. É uma diferença tarifária que ainda o produto a menos 18 graus e acima e abaixo de 18 graus negativos. Também é uma questão com a Índia, que é um mercado que a gente vê como potencial também, e o Brasil já tem um acordo com a Índia que a gente quer incrementar. Há também ações de promoção comercial em alguns países, é o caso da Coreia do Sul, que já reduziu a tarifa para as exportações brasileiras, então que a gente espera fazer uma promoção comercial para consolidar o suco brasileiro. No caso do café, a gente vê um incremento bastante significativo no consumo em países como a China, que consome 6,5 milhões de sacas, e o Brasil, e todas importadas, e o Brasil exporta apenas 1,2 milhões de sacas, o que faz com que a gente veja um potencial de crescimento. Inclusive, marcas chinesas como a Luckin Coffee avançando em parcerias com os empresários de café aqui do Brasil. A Austrália também, que consome 3 milhões de toneladas, e que o Brasil tem uma participação muito pequena nesse mercado. Mercados do Oriente Médio, que tem incrementado o consumo de café. São todos mercados que a gente tem trabalhando. O governo brasileiro apoiará nesse momento difícil desses setores, em função dessa necessidade de redirecionamento. Se assim for consolidada a questão, é importante deixar claro, se assim for consolidada a questão dessas tarifas no dia 1º de agosto, e assim faremos também para os pescados, que exportam 80% das nossas exportações de pescado vão para os Estados Unidos. É o caso também das nossas frutas, a manga, que tem uma participação importante lá, a carne bovina, que o Perosa já comentou. Enfim, a gente está olhando todos os setores, já temos um plano montado de algumas ações específicas para que a gente possa dar um direcionamento, diminuir o impacto. Eu tenho certeza que com essas aberturas, essas ampliações, o impacto será minorado e a gente sairá ainda mais fortalecido por toda essa situação, se ela sim prevalecer a partir de agosto. Obrigado, Rua. Antepenúltima pergunta da Diana Kinch, da SIP Global Commodity Insights. Diana, bom dia. São 11h07, ainda temos 23 minutos até o fim do nosso encontro de hoje. Obrigado, Diana. Bom dia. Bom Diana, dia, por favor. muito obrigada. Sim. Pensei que você estivesse com o microfone desligado. Está ligado. Seja bem-vinda. Bom dia. Desculpe. Obrigada. A minha pergunta é para o ministro Jean-Pierre e é sobre a introdução do CBAM, o Carbon Border Adjustment Mechanism, que vai entrar em pleno vigor agora em janeiro de 2026. Esta pergunta é sobre o impacto sobre indústria geral, comércio geral entre Mercosul e a União Europeia. Eu sei que este barreira de carbono, taxa, né, de carbono, vai valer inicialmente sobre a indústria pesada, tipo indústria siderúrgica, alumínio, cimento, fertilizantes, mas que a ideia da União Europeia é depois ampliar para outros sectores, não? E inclusive na agropecuária, faz uso de fertilizantes que estão sujeitos ao CBAM. Né? Como isso vai impactar os níveis de comércio entre a União Europeia e Mercosul, especificamente em exportações de Mercosul para a União Europeia? Porque as siderúrgicas latino-americanas já estão reclamando que as exportações deles para a União Europeia já caíram bastante a causa deste barreira, né? Então, a tendência seria para exportações como um todo diminuir ou ficar mais caros? Qual seria a sua perspectiva, ministra? Obrigada. Obrigado, Diana. Ministro, pergunta sobre a implantação do CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. É difícil dizer exatamente quais vão ser as consequências para um país como o Brasil, mas o que posso dizer é que, como tinha indicado, a estrutura do comércio entre a União Europeia e o Brasil
é uma estrutura que inclui bastante produtos industrializados, então produtos com níveis elevados de elaboração. Então, suponho, mas é algo que suponho que o impacto sobre o Brasil não seria muito importante. Agora, enquanto a segunda parte da sua pergunta sobre eventuais ampliações do scope do regras CBAM, devo dizer que as reflexões a nível das instituições europeias só estão começando por hora. Então, acho que é muito cedo para antecipar o que se poderia passar neste âmbito. Grato, ministro. 10º correspondente inscrito a perguntar, Khaled Massahen, da rádio Saut al-Shaab, de Beirute, no Líbano. Khaled, bom dia. Se nós não tivermos a câmera do Khaled, nós passamos para... Oi, sim. Se me permite, o Perosa está me informando aqui que precisa sair para uma outra reunião. Ah, então, perfeito. O Roberto Perosa está nos Estados Unidos, já tinha antecipado para a gente que tem outros compromissos. A gente queria te agradecer imensamente pela honra, pelo tempo destinado ao acordo com a imprensa internacional. Sua mensagem final, Perosa, por favor. Muito obrigado pela oportunidade, ao Sérgio, a você, Vinícius, pela condução. A gente continua à disposição. Nós temos um diálogo sempre franco e aberto com toda a imprensa, seja ela nacional ou internacional. O nosso gerente de comunicação, Bruno Guzzo, está à disposição de todos para que a gente possa continuar respondendo perguntas. Se tiver alguma pergunta que vem aqui adicionalmente, por favor, nos envie que nós responderemos com o maior prazer. Tá bom? Eu estou saindo para um compromisso com importadores aqui nos Estados Unidos. Deixo um abraço ao meu grande amigo secretário Rua, a todos vocês e também ao ministro da União Europeia, e agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado, Roberto Perosa, obrigado, sucesso na sua reunião e até a próxima. Nós tínhamos anunciado aqui Khaled Massahen, mas a gente não está com um sinal dele. Vamos para o Juan Royo Gual, da agência de notícias Sputnik. Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Sim, alto e claro. Bom dia. Tá, perfeito. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom, a minha pergunta é basicamente para os representantes do Ministério do Brasil e da União Europeia. A minha pergunta é bastante básica, bastante ampla. Eu queria saber exatamente em que ponto estão essas negociações, porque toda hora, cada X tempo, a gente vê anunciado um momento histórico de que foi fechado o acordo. A gente já viu isso em 2019, depois, ano passado, na cúpula de Montevideo, foi ratificado, teoricamente, o acordo. A Ursula von der Leyen, inclusive, veio às pressas para fazer uma foto, anunciou que era um acordo histórico e tudo mais. Mas a gente vê esses momentos e depois nada acontece. Não sei o que aconteceu nos últimos meses. Eu quero saber o que falta para que isso entre em vigor. Quais são as expectativas agora para essa presidência brasileira do Mercosul? O que vai ser diferente do que a gente já viu anunciado em Montevideo ano passado? E como, essa seria uma parte, uma primeira pergunta, né? Em que ponto estão as negociações? Porque sempre parece que vai, mas não vai. E depois a segunda parte da pergunta tem relação com isso. Como fazer vigorar o acordo se tem sempre uma oposição de vários países, entre eles, principalmente França, na União Europeia, que tem uma postura que não parece que vai mudar a curto prazo. Eu queria saber, principalmente para o Jean-Pierre, se tem algum mecanismo que permita que o acordo entre em vigor, mesmo com algumas exceções que não se apliquem em algum país ou alguma coisa do tipo, levando em consideração que o consenso total me parece muito utópico. Então, queria ver essas duas questões, por favor. Obrigado. Obrigado. Comecemos pelo ministro. Ministro, aqui, como estão as negociações, em que ponto, e uma vez firmado o acordo, como implementá-lo a despeito das resistências? Não, nós temos aqui já na nossa live, temos o Rua, depois a gente ouve o ministro. Então, em que ponto estão essas negociações? Olha, depois o ministro pode comentar também. Permita-me rapidamente discordar, que parece que não acontece nada, mas acontece sim, é um processo longo, é um acordo muito relevante, um acordo, talvez vai ser o maior acordo entre blocos comerciais, e as questões estão evoluindo conforme o planejado. Foram anunciadas
foi anunciada a conclusão das negociações dia 6 de dezembro do ano passado, lá em Montevidéu. Foi um momento histórico, sim. E 2019, na verdade, teve que haver alguns avanços aí entre 2019 e 2024, mas eu acho que são avanços que foram benéficos para as duas partes. E agora a gente está todo um processo, tanto do ponto de vista do Mercosul quanto do ponto de vista europeu. Eu imagino que o ministro possa comentar, mas tem toda uma fase de revisão legal dos textos, de tradução nas tantas línguas que existem na União Europeia e nas duas línguas que existem aqui no Mercosul, de maneira que a gente tem expectativas bastante positivas de todo esse processo mais burocrático, vamos dizer assim, possa ser finalizado muito rapidamente. E o próprio presidente Lula, na França, comentou da expectativa de que a gente possa ter isso ratificado, especialmente a parte comercial, até o fim da presidência dele como presidente do Mercosul. Então essa é a nossa expectativa. Tem esses processos, eventualmente, às vezes parece que não está caminhando, mas estão caminhando para que a gente possa chegar a um bom porto. E eu acho que seria uma sinalização muito positiva, tanto para o Brasil, para o Mercosul, imagino que para a União Europeia também, para mostrar para o mundo que a gente está avançando em construir pontes e não construir muros. Ministro, a sua opinião a respeito do andamento das negociações e das possíveis ou eventuais dificuldades para implementá-lo, dada uma eventual resistência de países da União Europeia, por favor. Muito obrigado. Não, o que posso confirmar, como disse o secretário, é que as negociações concluíram. Então, o que aconteceu no ano passado foi, efetivamente, não foi a ratificação, foi a conclusão das negociações. Agora, como disse o secretário, estamos revisando o texto e traduzindo, porque o texto foi negociado em inglês, então falta traduzi-lo em 23 outros idiomas. Por sorte, os 2 idiomas do Mercosul são entre os idiomas oficiais da União Europeia. Então, efetivamente, esperamos poder não ratificar, mas assinar o acordo antes do fim do ano. A ratificação duraria ainda um pouco mais tempo. Enquanto as diferenças de opinião que podem existir entre alguns Estados-membros, acho que é importante reconhecer que todos os Estados-membros, sem nenhuma exceção, reconhecem a importância crucial deste acordo. Agora, existem ainda algumas dúvidas enquanto a aspectos particulares deste acordo, em particular alguns temas vinculados ao comércio agrícola, mas penso que estas dificuldades podem ser superadas. O que podemos ganhar dos dois lados é muito mais importante do que as dificuldades que podem existir para alguns setores econômicos. Aliás, a Comissão Europeia está discutindo agora um pacote de medidas que poderiam assistir agricultores dos setores afetados em caso de forte aumento das importações. Então, penso que uma solução pode ser alcançada muito rapidamente. A próxima etapa será a apresentação pela Comissão Europeia de propostas para o Conselho da União Europeia aprovar a assinatura deste acordo. Então, esperamos que este passo possa acontecer nas próximas semanas, o que poderia, como já indiquei, permitir uma assinatura, se tudo for bem, antes do final deste. Grato, ministro. 11h19. Agora, a última pergunta é do Gabriel Terra, do The Brazilian Report. Gabriel, bom dia. Será que temos o Gabriel com câmera aberta? Agora sim. Olá, Gabriel, tudo bem? Nos escuta bem? Bom dia. Sua pergunta, por gentileza. Sim. Muito obrigado pelo convite. Então, tem 2 perguntas. Primeiro, considerando o recente surto da gripe aviária e a sinalização por parte do Brasil em favor das restrições mais localizadas em nível regional e municipal, em vez de nacional, há espaço dentro do atual marco do acordo da União Europeia e do Mercosul para adaptar essa abordagem?
E caso o acordo seja realmente fechado, a revisão, quais outras vias ou instrumentos bilaterais serão utilizados para evitar as suspensões generalizadas no futuro? E na segunda pergunta, como o Brasil pretende lidar com as divergências geopolíticas, isso é relacionado um pouco à questão do Luigi antes, entre os países membros do Mercosul, considerando a aproximação do Uruguai com a China e o interesse da Argentina em estreitar relações com os Estados Unidos, e ainda nesse contexto de parcerias estratégicas, a iniciativa em curso para promover a convergência entre os membros da Mercosul e do BRICS? Muito Gabriel, obrigado. a gente começa por quem? Você quer que a gente comece pelo ministro ou pelo Luiz Rua? Eu gostaria da perspectiva dos dois para a primeira questão, principalmente. Perfeito. Ministro, por favor, as suas respostas, depois a gente vai para o Luiz Rua. Neste caso, a resposta é bastante simples. Como já indiquei antes nesta conversa, o acordo entre a União Europeia e o Mercosul não vai mudar nada nas regras sanitárias e fitossanitárias da União Europeia. Então, este vai ser um processo distinto. Naturalmente, nada impede que a União Europeia e o Brasil possam discutir adaptações, regras sanitárias ou na maneira na qual elas vão ser aplicadas, mas não é um tema que vai mudar com a entrada em vigor do acordo. Naturalmente, o acordo vai fornecer um marco no qual problemas comerciais deste tipo ou problemas sanitários possam ser discutidos. Mas a resposta simples seria que não vai ter, nada vai mudar neste âmbito, simplesmente porque, pelo facto do acordo entrar. Ministro, o Gabriel também perguntou a respeito de eventuais divergências geopolíticas, citou a aproximação do Uruguai com a China. O senhor teme que isso possa fragilizar, de alguma maneira, o andamento das negociações? Como disse, as negociações do próprio acordo já finalizaram, então não vejo possibilidade de qualquer afetação. Quanto ao nosso acordo com o Mercosul. E para fechar o nosso encontro, a resposta do Luiz Renato de Alcântara Rua, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária. Valeu, concordo com o que disse o ministro GPR. Eu acho que nesse caso específico da influenza aviária, a gente está trabalhando com todos os países do mundo a questão da regionalização. Nós já temos a regionalização, por exemplo, em caso de doença de Newcastle com a Europa. Nós tivemos um caso no passado e agora nós estamos trabalhando para que a gente possa avançar também nesse critério, respeitando aquilo que apregou, aquilo que indica a Organização Mundial de Saúde Animal, que é a questão do raio de 10 quilômetros. São negociações que estão em curso. Ontem mesmo, como eu disse, o ministro Fabro teve a oportunidade de falar com o comissário europeu responsável pela parte de saúde, da DG Santé, para que a gente possa avançar na retirada dessa restrição. O Brasil espera que isso seja feito de maneira mais breve possível, mas também de deixar um protocolo estabelecido para, em casos eventuais futuros de novos casos, que a gente tenha já esse protocolo e possa, assim, manter o fluxo de comércio, assim como também de produtos europeus que venham para o Brasil, a gente ter essa reciprocidade também na questão da regionalização. Acho que quem ganha com isso são os consumidores europeus, são os consumidores brasileiros, e eu tenho certeza que a gente está caminhando num bom porto, num bom sentido, para que a gente possa chegar a esse bom porto. Muito obrigado, Rua. 11h24. Sérgio Caringe, nós já tivemos outras oportunidades de outros encontros internacionais, mas esse talvez um dos mais ricos em termos de conteúdo. Foi riquíssimo pelo momento sensível que passamos, pelos assuntos relevantes associados à nossa economia, à economia americana, europeia. Realmente um encontro riquíssimo de conteúdo. Verdade. Dono, se você me permite, o João Royo está pedindo um esclarecimento, se é possível para os dois, tanto o ministro como o Rua, dizendo o seguinte:
não ficou claro se o acordo pode ser implementado mesmo com a oposição de algum país. Existe algum mecanismo para driblar isso? Ministro, acho que poderíamos começar pelo ministro e em seguida para o Rua. Não, o que disse é que penso que vamos encontrar uma maneira de alcançar a maioria necessária para que o acordo possa ser aprovado. Depois, é verdade que esqueci de responder a uma parte da tua pergunta, que era de saber se existe alguma possibilidade para que o acordo possa ser aplicado sem aplicá-lo a um país particular. Esta possibilidade não existe, mas estava explicando que a Comissão Europeia está estudando outras modalidades para limitar os eventuais impactos negativos, que pensamos que de qualquer maneira seriam muito limitados em alguns setores, em particular com a criação de um fundo basicamente para permitir a adaptação dos setores afetados. Rua, gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que o ministro disse, é um tema interno da União Europeia, a gente naturalmente aguardará as definições pelo lado europeu. O que há, sim, o que eu posso dizer é que há total interesse do Brasil, especificamente, de que a gente possa concluir rapidamente esse acordo e dar essa demonstração para o mundo de dois blocos com civilidade, com laços históricos, culturais. Eu mesmo tenho origem europeia em Portugal, de maneira que a gente entende que pode ser uma boa demonstração para o mundo. Os processos legais e burocráticos acontecerão. O que a gente espera é que a gente possa finalizar isso o mais rápido possível. Obrigado. Agora sim, Sérgio. Bom, vamos encerrando o encontro de hoje, agradecendo novamente a participação e colaboração do presidente da Confederação Nacional do Comércio, José Roberto Tados, da Federação das Câmaras de Comércio Exterior, do Marco Aurélio Kinner, da ABI, da FENAGE, da IE, da imprensa internacional presente ao nosso encontro de hoje, e os nossos convidados, Luiz Rua, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Jean-Pierre Bou, ministro encarregado de negócios da União Europeia, Roberto Perosa, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Exportadores de Carne. Antes de encerrar, gostaria de avisar aos correspondentes que já na próxima semana estaremos enviando as informações sobre o nosso próximo encontro, que terá como tema o mercado de carbono. Então, enquanto isso, até lá, obrigado, agradeço a presença de todos e, claro, Vinícius Dônula, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Até a próxima.